E o imaginário popular fundiu três desses personagens em um só, batizando de São João Maria, né? Mas é uma história bastante complexa para aqueles que não são iniciados nos estudos, como a gente teve a oportunidade de ser e se dedica à pesquisa mais aprofundada, né? Mas a historiografia, ela se debruça aí sobre três desses personagens, né? Que o imaginário popular fundiu em apenas um, que popularmente é tratado pela população de um modo geral, principalmente a população rural, como São João Maria, né? Então é disso que a gente vai falar. Então você me perguntou, foi mais de um? Foi mais de um. Na verdade foram vários, mas são três os que estão resumidos nesse personagem que a gente trata nas nossas pesquisas aí como São João Maria. Sabe, Mário, que quando eu era pequeno, quando eu era criança, na minha infância, eu, em muitas oportunidades, ficava com meus avós e a minha avó tinha lá na propriedadezinha dela, na chácara dela, um altarzinho onde havia uma Bíblia, né, o local ali com a água benta, a sua vela, e também tinha uma, como se fosse um cartão postal, uma foto, algo assim, do João Maria. E eu me lembro que eu era muito pequeno, eu falei, vó, quem é esse? Daí ela falava pra mim, esse é o monge. E por que o povo tem tanta fé no monge até hoje? Bem, aí nós precisamos entrar na questão da religiosidade popular e do catolicismo rústico, né? Bem, esses monges eles vão aparecer aqui no sul do Brasil numa época em que essa região era abandonada de tudo. Era uma época em que o poder público não chegava aos sertões, né? Não havia, as pessoas não tinham acesso aos serviços, especialmente serviços de saúde, não tinham acesso aos serviços públicos, não tinham acesso aos serviços religiosos, porque a igreja, principalmente a igreja católica, ainda não, as estruturas da igreja ainda eram muito precárias, não haviam agentes religiosos, né, padres, ministros em quantidade suficiente para Para dar poder abraçar a fé de todo mundo, né? para atender a fé de todo mundo, para oferecer os serviços, os ofícios religiosos a todos, e quando havia os próprios meios de acesso às zonas rurais eram precários, né? Então as pessoas viviam em situação de abandono religioso, abandono espiritual e abandono em termos de serviços Do públicos, né? Estado mesmo, Do né? Estado, né? Abandono estatal.